Durante anos, o público acompanhou à distância a trajetória de uma das famílias mais comentadas de Hollywood. O romance intenso entre Tom Cruise e Katie Holmes parecia ter saído de um roteiro cinematográfico. Paixão instantânea, luxo, fama e uma filha que se tornou símbolo daquele relacionamento. No entanto, por trás das câmeras e das manchetes glamourosas, existia uma realidade muito mais delicada. O casamento rapidamente se transformou em um ambiente marcado por diferenças profundas, especialmente em relação às crenças, ao controle da vida familiar e à criação da filha. Com o passar do tempo, o que parecia um conto de fadas começou a revelar sinais de desgaste emocional, distância e silêncio. Esta história acompanha o surgimento desse amor, o rompimento inesperado e os anos de afastamento entre pai e filha, mostrando como fama, religião e escolhas pessoais podem mudar completamente os rumos de uma família. O romance que encantou Hollywood. Quando Tom Cruise e Katie Holmes começaram a aparecer juntos em 2005, o relacionamento imediatamente chamou atenção. Ela era uma atriz jovem em ascensão, conhecida pelo carisma e pela imagem doce construída na televisão. Ele já era um astro consolidado, cercado por fama mundial e uma vida constantemente observada pela imprensa. A relação avançou rapidamente. Em pouco tempo, os dois estavam viajando juntos, aparecendo em eventos públicos e demonstrando uma paixão intensa diante das câmeras. A famosa entrevista em que Tom declarou seu amor de forma impulsiva se tornou um dos momentos mais comentados da cultura pop da época. Para muitos fãs, o casal parecia viver um sonho impossível transformado em realidade. Kate já havia revelado anos antes que admirava Tom profundamente, e isso tornou a união ainda mais simbólica para o público. A chegada da filha do casal fortaleceu ainda mais essa imagem de felicidade perfeita. Por trás do brilho, porém, começavam a surgir diferenças importantes. Enquanto Tom mantinha uma ligação extremamente forte com suas crenças religiosas, Kate vinha de uma criação tradicional e precisava se adaptar a um universo completamente diferente. O encanto ainda existia, mas as primeiras tensões começavam a aparecer silenciosamente. Uma vida cercada de controle. Conforme os anos avançavam, pessoas próximas perceberam mudanças no comportamento de Katie Holmes. Ela passou a aparecer menos sozinha e parecia sempre acompanhada por integrantes ligados ao círculo pessoal de Tom Cruise. Pequenos detalhes começaram a alimentar rumores de que sua liberdade estava diminuindo. Embora o casal continuasse demonstrando união em eventos públicos, amigos notavam que Kate parecia cada vez mais reservada e cuidadosa com tudo o que dizia. Algumas entrevistas transmitiam a sensação de respostas ensaiadas, como se ela evitasse falar espontaneamente sobre sua própria vida. A influência da cientologia também passou a ser observada com mais intensidade pela mídia. Tom defendia publicamente sua fé e acreditava profundamente nos ensinamentos da organização. Já Kate demonstrava desconforto crescente diante daquele ambiente tão rígido e fechado. A preocupação aumentou especialmente em relação à filha do casal. Kate desejava uma infância mais tranquila e normal para Suri, enquanto Tom via com naturalidade a participação da menina naquele universo religioso. Essas diferenças começaram a criar uma distância emocional difícil de esconder. Aos poucos, o relacionamento deixou de parecer leve. O glamour continuava existindo nas aparições públicas, mas os bastidores
revelavam um casamento pressionado por expectativas, regras e conflitos silenciosos. O casamento dos sonhos e seus bastidores. O casamento de Tom Cruise e Katie Holmes foi tratado como um verdadeiro evento internacional. Realizado em um castelo histórico na Itália, reuniu celebridades famosas, roupas luxuosas e uma produção grandiosa que reforçou ainda mais a imagem de conto de fadas construída pelo casal. As fotografias transmitiam perfeição. Kate aparecia sorridente, elegante e aparentemente feliz ao lado de um dos homens mais conhecidos do planeta. Para o público, era difícil imaginar qualquer problema em meio àquele cenário cinematográfico. Mas nos bastidores, familiares da atriz demonstravam preocupação. Seus pais, ligados à fé católica, nunca esconderam o desconforto em relação ao ambiente que cercava o casamento. A diferença entre os valores familiares de Kate e o estilo de vida associado à cientologia gerava insegurança constante. Enquanto Tom mergulhava cada vez mais em suas crenças, Kate começava a perceber que sua vida estava sendo moldada por regras que ela não compreendia totalmente. Pequenas escolhas do cotidiano passaram a ser influenciadas por expectativas externas, criando um sentimento crescente de isolamento. O medo silencioso de Katie Holmes. Com o tempo, Katie Holmes passou a demonstrar um comportamento mais cauteloso. Pessoas próximas relatavam que ela parecia constantemente alerta, como alguém tentando proteger não apenas a si mesma, mas principalmente a filha. Os rumores sobre um possível distanciamento do casal começaram a ganhar força quando Kate passou mais tempo em Nova York. Ela retomou contato com antigos amigos, reduziu participações em eventos ligados à igreja e começou a construir uma rotina mais independente. Nos bastidores, ela planejava cuidadosamente seus próximos passos. A atriz entendia que qualquer decisão envolvendo separação teria enormes consequências emocionais e jurídicas. Por isso, agiu discretamente durante meses. O principal foco de sua preocupação era Suri. Katie queria garantir que a filha tivesse liberdade para crescer longe de pressões religiosas e da intensa exposição pública que cercava a vida do pai. Essa fase foi marcada por tensão emocional silenciosa. Enquanto o mundo ainda enxergava glamour e estabilidade, Katie já vivia uma batalha interna difícil. O medo de perder o controle sobre o futuro da filha acabou se tornando o elemento decisivo para mudar completamente sua vida. O divórcio que pegou Hollywood de surpresa. Em 2012, a notícia do divórcio caiu como uma bomba na imprensa internacional. Pouquíssimas pessoas imaginavam que Katie Holmes estava prestes a encerrar o casamento de forma tão rápida e estratégica. Ela entrou com o pedido enquanto Tom Cruise trabalhava fora do país, surpreendendo completamente o ator. A separação foi conduzida de maneira extremamente discreta e organizada, revelando que Katie vinha planejando tudo há bastante tempo. O processo teve como prioridade a guarda de Suri. Mais do que questões financeiras, Kate buscava autonomia para decidir sobre educação, saúde e criação da filha. Seu maior objetivo era proteger a menina de influências que considerava excessivas. A rapidez do acordo chamou atenção. Em poucos dias, o divórcio foi finalizado, encerrando oficialmente um dos casamentos mais comentados de Hollywood. A construção de uma nova identidade. Na juventude, Suri começou a demonstrar independência e vontade de construir sua própria trajetória.
interessada em artes, música e moda, ela passou a desenvolver interesses pessoais distantes da imagem criada pela fama do pai. Um dos momentos mais simbólicos aconteceu quando ela passou a utilizar outro sobrenome em atividades escolares e apresentações artísticas. Para muita gente, aquilo representou um desejo claro de definir sua identidade de forma mais individual. A mudança chamou atenção justamente porque mostrava uma jovem tentando se afastar do peso de um sobrenome mundialmente conhecido. Em vez de viver apenas como a filha de Tom Cruise, Suri parecia interessada em construir um caminho próprio. Kate continuou presente em cada etapa importante da vida da filha. Formaturas, mudanças de escola e novos projetos foram acompanhados discretamente pela atriz, sempre longe do excesso de publicidade. A relação entre fama e solidão. A história dessa família também revela como a fama pode criar distâncias difíceis de compreender. Tom Cruise continua sendo uma das maiores estrelas do cinema mundial, realizando projetos grandiosos e mantendo uma carreira admirada internacionalmente. Por trás desse sucesso, porém, existe um lado emocional muito mais silencioso. A ausência de convivência com a filha se tornou um dos aspectos mais comentados de sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, Katie Holmes passou anos tentando equilibrar proteção e liberdade na criação de Suri. Seu esforço para oferecer uma vida mais comum à filha contrastava diretamente com o universo extremamente público associado ao ex-marido. Essa diferença de escolhas acabou definindo caminhos completamente distintos para cada integrante da família. Enquanto Tom permaneceu ligado ao ritmo intenso de Hollywood, Kate e Suri buscaram estabilidade em uma rotina mais discreta. O caso desperta curiosidade justamente porque mostra que fama, dinheiro e reconhecimento não garantem relações familiares sólidas. Em muitos momentos, o silêncio entre as pessoas pode se tornar maior do que qualquer distância física. O futuro ainda é uma incógnita. Hoje, Suri segue construindo sua vida adulta com independência e discrição, estudando, explorando novos interesses e desenvolvendo sua própria identidade. Ela parece determinada a seguir um caminho diferente daquele vivido durante a infância. Katie Holmes continua demonstrando apoio constante à filha, mantendo uma relação próxima construída ao longo dos anos. As duas passaram por mudanças profundas juntas e desenvolveram uma conexão marcada por proteção e companheirismo. Já Tom Cruise segue focado em novos desafios profissionais, mantendo sua posição entre os maiores nomes do entretenimento mundial. Ainda assim, o afastamento da filha permanece como um tema inevitável sempre que sua vida pessoal é mencionada. O futuro dessa relação continua cercado de dúvidas. Algumas pessoas acreditam que o tempo pode abrir espaço para reconciliação. Outras enxergam feridas emocionais profundas demais para serem totalmente superadas. Independentemente do que aconteça daqui para frente, a história dessa família deixou de ser apenas uma narrativa sobre celebridades. Ela se transformou em um retrato humano sobre escolhas difíceis, diferenças irreconciliáveis, e os efeitos silenciosos que fama e poder podem causar dentro de relações familiares.